Oi, pessoal. Hoje a gente estreia o Entrevista do Século. São entrevistas com indivíduos que chegaram aos 100 anos de idade. Vamos começar com a Maria Cecília Rocha, que está aqui conosco. Eu vou fazer uma série de perguntas e eu gostaria que vocês aproveitassem. Curtam o canal, comentem e vamos lá. Cecília, muito obrigado por me receber. É um prazer enorme estar aqui com você. Vamos falar um pouquinho do último século? Vamos, estou aqui à sua disposição. Para a turma saber, quando que você nasceu? Dia 22 de novembro de 1918. Que beleza. Então estamos bem próximos do seu centenário mesmo. Alguns dias. Alguns dias. Tá bom. Vamos começar. Me conta um pouquinho. Vamos falar do início, né? Como é onde você estudou, onde você nasceu, o que você fez? Então, numa lembrança que eu tenho, eu vi um dia desses no jornal, que parece que dia 18 agora, eles comemoram o fim da Primeira Guerra Mundial. Exatamente. Né? No dia 18, eu nasci dia 22. Então, terminava uma guerra. E nessas ocasiões sempre há mudanças, né? Na sociedade, em tudo. E eu me lembro de algumas que ficou, que eu não esqueci. Coisas simplíssimas, que uma criança não entende. Por exemplo, eu morava num lugarejo, não tinha nada, porque meus pais eram professores, e naquele tempo começava a carreira, tinha que ir, como dizia, para o mato. Tinha que começar a carreira lá. Só política, gente que tinha relação com política, que conseguia cargo de professor em cidade. Né? O professor que se formava, meu pai e minha mãe, colegas, casaram e foram para esse lugar chamado Tabatinga, na Araraquarense. Um lugar, água de poço, carro de boi na rua, não tinha nada. Chamava um lugarejo naquele tempo. Certo. Casa de terra, casa que nós morávamos era de terra, assim. Mas meus pais eram apaixonados pela educação. Então eles nunca reclamaram, eu nunca vi reclamação nenhuma de que aquilo era ruim. A minha avó que às vezes falava, nossa, você mora em Tapera. Eu nem sabia o que era isso. E nem sabia por que ela reclamava. Porque estava tão feliz ali e para mim estava tudo bem. Mas o que eu lembro, né, de mudança? Pessoal, as amigas, a cidade era pequena, costumava se reunir à noite na porta de uma casa. Então punha-se várias cadeiras em círculo e o pessoal conversava, cada um levava uma coisa, era bolo, era pipoca, e comia, e essa coisa toda. A criançada brincava de roda, né? E as mulheres usavam cabelo comprido, mas não como moda. Era o que chamava birote. Virote. Um birote atrás aqui da coisa, todos igual, aquele birote. Né? Não se cortava cabelo como hoje, eu vejo que esses muçulmanos tiram aquele negócio na cabeça. Então, algumas mulheres começaram assim, as mulheres a cortar o cabelo. Então, o que eu ouvia como criança, sabe, que o marido dela deixou, ela vai cortar o cabelo. Quando? Mas ele deixou. Como é que foi? Eu ouvi dizer que ele não queria. Não, mas ela insistiu, ele deixou, ela vai cortar o cabelo. Eu ouvi aquilo, história, né? Daí a pouco veio outra. Olha, ela disse, o marido não deixou. Falou que de jeito nenhum ele admitia que ela cortasse o cabelo. Os filhos até interferiram, diziam que pediam para o pai, deixa a mãe, mas ele não deixou. E assim eu vi essa discussão entre não podia cortar cabelo. Que coisa, e as mulheres, tempos diferentes. Aí uma diferença que eu notei no século, né, terminou a Primeira Guerra, começava quase que o século seguinte, né, XVIII. Já era o século XX. Século XX, né? Começo. Então eram diferenças assim, de pode ir em tal lugar, não pode ir sozinha. E você foi para a escola com que idade? Eu
aprendi a ler com meus pais. Eles eram professores. Professor, levava. Eu ali aprendi a ler e tudo. E depois, quando eu tinha... meus avós moravam em São Carlos, uma cidade boa já nesse tempo. Bem melhor, né? Minha avó morava lá. E a minha irmã, a primeira, eu tinha uma irmã antes de mim, eu fui a segunda. A minha irmã já morava com a minha avó, porque ela não podia ficar lá no lugarejo, porque ela inchava o rosto dela. E não se falava nesse tempo que a pessoa tinha, não se dá com o clima. Um tipo de alergia, provavelmente. Ela deveria ter alguma alergia e nem saber por que, se era o leite, o que era. Mas ela não se dava com o clima, não podia viver lá. Cada vez que ia... Então ela ficava em São Carlos? Ficava em São Carlos. Bem pequena ela já foi em São Carlos, por causa dessa história da alergia. Aí você ficou lá e os seus pais te ensinaram a ler? Ensinaram a ler. E quando eu tinha 7 anos, eles resolveram me mandar também para São Carlos, porque a minha mãe falava, eu ouvia. Meu pai não queria muito, mas minha mãe dizia, não, a educação entre ela e a outra vai ficar muito diferente. A outra está no meio bom, onde todo mundo fala bem. Aqui ela está com essa molecada que fala tudo errado, que fala nome feio. Não, ela tem que ir para lá também. E aí me mandaram para São Carlos. Acho que com 7 anos, que era a idade que podia matricular. E me matricularam numa escola muito boa que havia lá, no primeiro ano. O que eu sofri, por ter me separado dos seus pais, bem pequena, né? Bem pequena e acostumada com outro tipo de vida. Minha avó era ótima. Teve muita influência na minha vida, mas eu sofri muito. A separação dos pais. Separação. E eu voltava da escola com a blusa molhada de suor. Aí minha avó dizia, mas por que você volta assim? Eu não sabia dizer por quê. Mas o que acontecia é que na escola a professora não me chamava nunca. Eu sabia ler muito bem, escrever, e eu fiquei lá isolada. Ela só trabalhava com os outros. Então, às vezes, ela fazia uma pergunta, eu queria responder, ela nunca perguntava para mim. Porque, quem diz, ela já sabe, me deixou do lado. E como criança, eu precisava de atenção, né? Eu queria muito mostrar que eu sabia. Claro. Né? Aparecer, marcar o seu lugar, né? Aquilo me dava ansiedade, por isso que molhava a camisa. A camisa. Aí, quando eu fui para o segundo ano, estava certo, eu já sabia ler, no segundo ano também. Aí foi adiante. Não teve mais problema. Mas no primeiro ano foi assim. E daí você fez faculdade, logo em seguida colégio? Como que foi? Então, nesse tempo, essa escola onde eu estava, tinha o primário, o ginásio, tinha o segundo, o ginásio, que chamavam complementar, que era mais alguns anos, e o normal, que é normal. Você fez o normal? Fiz. Tá. Tinha o normal, tinha o clássico, tinha o científico, né? Aliás, só tinha o normal. Só tinha normal. Só em São Paulo. Não tinha. Até hoje, procurando minhas velharias lá, mexendo nas coisas, achei meu diploma. Desse tamanho, ó. Quase que eu trouxe para vocês verem como antiguidade. Diploma de professora, que foi dado para o meu pai, que era nesse tempo diretor da escola, tinha as minhas notas atrás de todas as matérias, desse tamanho. Então, aí eu continuei lá, fiz o complementar, fiz tudo, né? E o meu pai, nesse tempo, também acabou mudando para lá, porque como ele era muito bom, era só política. Mas ele trabalhou tão bem, os alunos dele 100% passavam de ano, lendo, escrevendo e sabendo matemática, que apareceu um fulano aqui na educação, que se interessava pela educação. E ele, então, resolveu trazer o resultado do trabalho dele para esse fulano ver. O Anderson está encantado, falou para ele, para onde você quer ir? Para São Carlos. E a minha mulher também foi para a melhor escola, mandou ele para lá, para essa escola, que era completa. Vocês voltaram a conviver. E voltamos a conviver. Foi assim.
E depois, terminou o colégio, você fez o normal, e depois Não, aí você eu foi fiz dar o aula, você normal. foi fazer alguma coisa, como é que foi? Quando eu estava terminando o colégio, havia aula de educação física, mas não havia escola, não havia professor formado. E quem que dava aula? Então eram os leigos. Às vezes alemão, tinha jeito, Sim, sabe? Essa gente assim que já vinha da Europa com algum treinamento, né? com algum treinamento, e os professores eram assim, leigos, e davam aula. Né? E eu gostava muito, eu era muito boa aluna. Então, nesse ínterim, um ano antes de eu me formar professora, abriu a escola de educação física aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Era da USP? Era Depois da USP, seria, não, já era da universidade, do governo. Aí a professora de educação física, as colegas, nossa, Cecília, você precisa fazer, você tem muito jeito, você é ótima para isso. E eu sou jamais com a história, né? Aí eu falei com meu pai, ele disse assim, que ele gostava dele, ele disse, olha, só que para manter você lá, precisa levantar o dinheiro, porque minha mãe morreu nesse índice. Minha mãe faleceu e deixa um negócio lá para os filhos. Os filhos herdaram uma pensão da mãe. Como nós éramos menores quando ela faleceu, ficava lá, não podia mexer até ficar maior. Aí ele fez, aí eu tenho que dar maioridade para você poder tirar esse dinheiro para poder estudar em São Paulo. E eu resolvi, achei. Então ele fez uma emancipação sua para você poder receber a pensão da sua mãe. Aí vim para São Paulo, olha como é que era naquele tempo. Vinha muita gente do interior, eu estudava tudo em São Paulo, as escolas do interior não tinham curso superior nenhum, né? Então, essa turma que vinha tinha pensão de meninas e de meninos, misturados. Certo. Aí acharam lá uma pensão, uma fulana em São Carlos, conhecia, tinha uma prima, tudo com recomendações, e eu fiz a educação física aqui em São Paulo. Né? Terminei a educação física, escolha onde quiser, tinha lugares no estado inteiro, porque era a segunda turma que estava se formando. Segunda turma de educação física da USP. Da USP. Aí, na hora de escolher, sabe, já vem a família também, né? Não, você escolheu um lugar onde tem a família. Algum familiar, né? Havia em Amparo, era uma cidade boazinha, pequena, mas lá é boazinha. Mas lá, que lá tem primos, tem tudo, porque a família cuidava, né? Claro. Lá fui eu, trabalhei. Trabalhei acho que 2 anos, mais ou menos, quando me casei. Foi aí que eu estava contando, que eu precisei deixar, porque tinha uma eleição, e também porque eu casei, meu marido era de São Paulo, eu pedi licença, que ele dava uma licença longa, eu estava de licença. E depois talvez eu procurasse alguma coisa aqui, né? Mas aí resolvi que deixaria, porque também para cuidar do bebê. Não tinha, era só essas babás mais atrasadas, que você via que toda hora sabia notícia, que deram remédio errado, que deram, beliscaram a criança, que deixaram a criança cair, isso e aquilo, era um horror. Então era melhor a mãe cuidar, né? Minha mãe que cuidar. Então eu abandonei o trabalho para ficar, foi essa parte que eu contei lá. Meu marido deu todo o apoio. Você criou quantos filhos? 2. 2 filhos. Porque não era fácil. 2 meninos. 2 meninos, né? Aí dava trabalho, naquele tempo não tinha vacina. Né? O primeiro, Antônio Carlos, eu vivia doente. Uma vez eu fui ao médico e meu marido, nossa, qualquer coisinha, corre no médico, né? Não tinha, né? Uma vez eu fui, no fim do ano, eu fui ao médico, a enfermeira falou assim, sabe que você foi a pessoa que ganhou aqui, quem mais trouxe o filho no médico foi você. Teve um campeonato lá de quem mais levava no médico, você ganhou. Tinha doença crônica nenhuma, uma diarreia já corria no médico, uma salsinha já corria no médico, né? E aí lá o Afonso tem paralisia infantil, que deu muito trabalho.
Mas a sorte também que eu tinha um médico muito pronto. Quando ele chorava de noite, chorava, não queria dormir, de madrugada eu pus ele no chão e ele não andou. Não conseguiu andar. Aí eu telefonei, o médico falou, não ponha para andar. Porque se você puser para andar, ele não anda mais. Força os músculos nessa hora. Tem que ficar com ele no colo. Aí fiquei, mandei o osso para São Carlos, lá para minha avó, minhas tias cuidarem, e fiquei fazendo tratamento, porque naquele tempo era vitamina, fazia-se Fisioterapia, né? Essas coisas, né? Aí ele voltou a andar. Puxa, que sorte, porque a paralisia infantil é doença grave, né? A doença grave, ficava planejado. O que salvou foi o médico não deixar eu. Porque senão você insiste, né? Quer que ande. Interessante, né? De outros tempos. Outros tempos. Não podia deixar. Vamos andar um pouquinho para frente. Eu queria entender. Eu sei que depois você foi fazer uma outra faculdade já, né? Psicologia. Você fez psicologia. Isso já com que idade? Acho que eu tinha quase 50 anos ou por aí. Ah, é? Porque aí eu já estava casada. Os filhos já tinham crescido, já tinha neto. Ah. Foi o que a Cristina falou que lembrava que eu levava na faculdade? E aí você fez a psicologia onde? Na São Marcos. Na São Marcos. Era particular, né? É. Tinha nova, mas era muito boa. Naqueles tempos eles exigiam muito professor formado. Era sério, não era brincadeira, não. Então, aí eu quis fazer psicologia, que eu gostava também, muito. Né? Desde os tempos que eu fazia o normal. Você já tinha um interesse nesse lado? Foi nesse lado, né? Aí fiz, e continuei. Aí comecei a trabalhar, porque já tinha os filhos grandes, casado. Como psicóloga? Como psicóloga. Como psicóloga você fazia qual parte? Você teve a psicologia clínica, a psicologia de atendimento? Atendia pacientes? Sempre atendendo pacientes. Ainda atende? Sim. Ah, é? Então já são 50 anos de prática, praticamente. É, mais ou menos. De psicologia. Psicologia. E atende com psicoterapia? Como que é o seu? Psicoterapia. Eu atendo eu uso a teoria psicanalística. Psicanalista, Freud. Que hoje evoluiu muito, porque inicialmente o Freud, como aquilo não é uma ciência, ele deu, né, queria que seguisse a ordem que ele dava, porque para poder evoluir. Mas depois vieram os outros, por exemplo, até hoje o pessoal usa, gente ortodoxa, atender o cliente deitado no divã. Certo. Né? Que foi o que Freud mandou. Mas depois outros não, já foi mudando e eu não atendo deitado no divã. Já atendeu? Quando comecei, Atendia em divã. Mas depois eu vi. Eu queria ver o corpo da pessoa, a reação física. Quando ele fica na minha frente, eu já sei. Ele chega assim, olhando do lado. Tá bom. Já deu a dica, né? Agora, se deita no divã, você não olha no olho. O próprio Freud dizia que aquele método era bom para ele, Para né? ele, exatamente. Ele dizia que era para ele. Não é obrigatório que seja usado por todo Mas terapeuta. ele não era rígido. Mas ele impôs uma lei para poder desenvolver, porque senão cada um desde o começo. Já queriam inventar e fazer. Né? Ainda estava muito no início. A própria teoria se desenvolveu muito durante o tempo que foi atendendo os clientes, né? E hoje eu atendo. Tenho um pouco cliente, porque quando meu filho, Antônio Carlos, né, ficou doente, ficou comigo, aí primeiro ele estava doente, ficou várias vezes, ia para o hospital, eu precisava ir visitá-lo, né? Ele precisava de cuidados, quer dizer, precisava do seu tempo livre. Né? Aí eu fui passando cliente para colegas e tudo, e agora tem poucos, eu recebo cliente. Aí eu frequentava muito. Nossa, mãe, fazia curso, um em cima do outro, só peguei um monte, nem lembrava mais. Um monte de curso, estudava grupo de estudos, estudando um determinado autor. Estudei muito. Mas aí foi assim. Agora hoje também nem quero trabalhar demais, né? Mas gosto, faz falta para mim. Sem dúvida. Né? O estímulo cerebral que dá o atendimento da psicoterapia. Isso é a história da velhice já em França. É. Né?
Então, é interessante, vamos falar um pouquinho, queria dar uma introdução um pouco teórica para o pessoal. Os estudos de longevidade mostram que os indivíduos que sobrevivem durante mais tempo, eles têm algumas características semelhantes, tá? Então, eles têm uma alimentação razoavelmente boa, eles têm uma quantidade de exercícios físicos que é adequada, mas um grande interessante é a alta atividade mental de natureza espontânea, que é o que a gente está ouvindo da Cecília. Quer dizer, desde sempre ela conta com uma série de interesses e atividades que foi fazer psicologia aos 50 anos de idade, né? Então, quer dizer, um interesse mental, um funcionamento do cérebro que já é diferente. Isso leva à longevidade, né? É muito interessante isso. Então, vamos conversar um pouquinho de hábitos. Bom, você foi educadora física, né? Quer dizer, um dos pilares do envelhecimento é fazer exercício físico. Você já tinha isso na sua formação. O outro pilar é a alta atividade mental. Mas isso a gente sabe hoje, né? Lá quando você estava lá, ninguém tinha estudado disso, ninguém nem sabia de nada. A expectativa de vida em 1900 eram 31 anos. Tá? E só no ano 2000 chegamos a 70 anos de expectativa de vida média, né? Hoje temos milhares de centenários, mas hoje a gente sabe já um monte de coisa de proteção. Hoje tem vacina, hoje tem antibiótico, hoje tem a civilização, está todo mundo protegido. Mas o centenário de hoje, naquela época, não sabia de nada, né? Porque os médicos não sabiam de nada. Então, muito interessante, o meu interesse é saber como que a natureza te deu isso. Então já sabemos que a alta atividade mental você ganhou de presente, o seu interesse pela atividade física foi super benéfico. Me fala um pouquinho de alimentação. No seu caso fez diferença? Você tem algum hábito alimentar diferente, alguma coisa? Não, como é que é? Sempre comida muito sadia, sempre, tudo, nada de sadia, vitaminas, só da comida boa. Me falaram que de manhã você prepara uma batida de frutas com... Eu faço suco de fruta, misturo frutas, só muito suco de fruta, mas batido. Como se fosse essas vitaminas que eles falam. Eu faço vitamina natural, né? E você cozinhava também? Você cozinha hoje? Como que é? Hoje uma das coisas que eu me abstenho é da cozinha. Porque eu já quase que me queimei com gordura. Tá. É perigoso. Carrego coisa pesada na mão, já não tem tanta força. Sabe? Já perigo de ver coisa. Então, disso eu me aposentei. Mas eu gasto meu tempo, por exemplo, os poucos clientes que eu tenho, eu estudo ainda o caso, pego o livro de volta, revejo. Quando faleceu meu filho, eu só aguentei a dor. Eu passei a ler. Eu lia de manhã até a noite, até não enxergar mais. Mas não lia, não era teoria. Porque a teoria obriga você a prestar atenção. Se você começa a ler um livro romance... De ficção, romance... Né? Olha, foi... É difícil perder um filho, né? Não tem nada pior. Né? Não tem nada pior. Ainda não tem nada pior. O nosso cérebro, realmente, ele é muito protetor da nossa memória. Porque isso aí, coisa desde que nasce, não dá. Mas aí, quando perguntam hoje para mim, nossa, qual é o milagre? Eu falo, é não parar. Não parar de estudar, nem de fazer coisas. E outra coisa, você vê, por que eu também fui por esse lado? Meus pais gostavam muito, meu pai estudava, era professor, a gente tinha biblioteca de pedagogia, tudo, comentava com a minha mãe, quer dizer, eu nasci num ambiente cultural. Também propício à cultura, né? Propício à cultura. Né? Vamos mudar um pouquinho, eu queria ir para um outro lado, agora um lado que é da experiência, né? Você passou pelos seus afetos de infância, os seus afetos de adolescência, as suas expectativas, a sua percepção da sociedade que você viveu no seu momento, e você teve seus filhos, seus netos e agora bisnetos, né? Todos já grandes, tem bisneto adolescente morando na Europa, quer dizer, uma outra realidade até, né? Me conta um pouco de como que você vê a mudança do afeto familiar e do afeto social nos últimos 100 anos. Não, nos
nos últimos 100 anos, quer dizer... É mais ou menos. Como eu falei para você, que eu não vi a diferença entre a família da minha avó, quer dizer, os filhos dela, meus tios, depois da minha família, dos meus pais, tá? Era sempre um pelo outro, um ajudando o outro. Minha avó estava velhinha, cada filho que trabalhava mandava dinheiro mensalmente para ela. Era a família muito, muito unida. Proteção. Muita proteção. Isso, agora, ultimamente é que eu tenho notado mais as diferenças, assim, Você acha que o amor mudou? Você acha que a dedicação mudou? O que mudou? Olha, pode ser, é difícil de dizer, porque às vezes a pessoa confunde uma paixão, né, com amor. O amor é uma coisa mais pesada. Existe uma razão para o amor, não é só um impulso. O amor tem uma construção, né? Uma razão, quer dizer, tem uma construção. Eu gostava, por exemplo, de marido, porque além da inteligência, do estudo que eu apreciava, né, ele era correto, o caráter correto, pagava as contas direitinho, quer dizer, tinha caráter. Né? E também era meu amigo, quando eu precisava, ele estava sempre me ajudando. Né? Na comida, ele comprava um livro de receita, a gente cozinhava juntos. Né? Já, que legal. Então o amor é algo a mais do que só. Né? Às vezes eu acho que fica apaixonado e já quer casar. Hoje em dia, então, as meninas com 15 anos ficam grávidas e casam. Não vai casar. Né? Isso as que casam, né? Tem as que só ficam grávidas e aí tem filhos, uma dificuldade para criar filhos. O filho do pai e a mãe que vão criar, fica solto aí no mundo. E o que você acha que aconteceu? Onde que está essa diminuição de força desses afetos familiares? Não sei o que é essa comunicação, não sei. Não sei. A facilidade de ver antes a mulher também, quando trabalhava, eu deixava o trabalho, dava mais valor para o lar, criação do filho que eu passava. Sim, você deixou de trabalhar uma carreira promissora, quer dizer, uma coisa que pouca gente fazia. Você podia escolher qualquer lugar que você quisesse, você escolheu a sua casa. Né? E hoje, ontem eu vi uma reportagem no jornal que até está perigando, que aqui no Brasil eles dão nome, não sei o que, a gestação está diminuindo muito, que as mulheres... A fertilidade está diminuindo. Nós temos uma taxa de nascimentos cada vez menor. Cada vez menor. Por quê? Porque a mulher trabalha, a carreira dela exige que ela viaje, exige muita coisa, né? Agora, tem vantagens nisso também. A mulher tem uma certa emancipação ou uma certa igualdade. Como que você vê isso? Eu vejo que tem. E por isso mesmo, elas não podem, se elas ficarem muito ligadas ao marido, ela não se quer, como eu, não me permiti. Você foi fazer depois uma paixão antiga de se fazer a psicologia com 50 anos. Então, mas hoje, se o marido começar a não, você para, porque ela dá muito valor. Custa para elas chegarem ali, fazem cursos, às vezes vão fora, já estão ali numa situação boa, profissional. Mas não deixa. Né? Uma que tem pouco filho também, outra que vai deixar. Se o marido cismar que não é para ela trabalhar, ela larga do marido. Ela larga do marido. Não é? Agora, vamos para um outro lado um pouquinho. A gente na vida aprende coisas. Às vezes a gente aprende com mais velhos, a gente aprende com professores, a gente aprende com a gente mesmo. Né? Me conta um pouco. Em 100 anos, você aprendeu com os mais velhos a parte óbvia. E com os mais novos? Você aprendeu também? Com os mais novos, não. A minha profissão, por exemplo, ensina muito, né? Porque você fica sabendo, você estuda teoricamente como é o cérebro de um adolescente, o que é coisa. Mas ali, você vê que aparece o que é, você aprende vendo o ser real, né? Vendo o ser real. Né? Você teve muitos adolescentes? Tem adolescentes atendendo aí? Atualmente não tem, mas atendi já muitos adolescentes. Atualmente eu atendo adulto e às vezes pessoas de mais idade que mandam para mim.
Tá. sabe? Mas a pessoa de mais idade, se tiver com a cognição Em boa, dia, né? porque senão não dá, né? Então, até há pouco tempo eu atendi um velho, uma senhora já, que a filha dela, ela não era rica, ela morava em fazenda, trabalhava, gostava da agricultura, das coisas, de fazer doce, era dona de casa. E a filha casou-se muito bem, foi morar numa casa muito boa, ela já estava viúva, pôs lá, não, agora você não vai trabalhar mais, deu um quarto maravilhoso para ela, com televisão, com tudo. E quando ela ia na cozinha, querendo ajudar a empregada, não, só está protegida, não é fazer nada, tem quem faça tudo. E essa senhora foi que chegou para mim, a família levou, eu fiquei sabendo essas coisas, perguntando, indagando da família o porquê. Que ela não falava mais nem ouvia. Ela estava absolutamente quieta. E que levaram os médicos diziam que não, que ela podia falar, que ela não tinha nada fisicamente que pudesse ela nem ouvir nem falar. Então, se eu ouvia, claro, se tivesse um barulho, ela não reagia, né? Mas não queria. Não queria, estava lá isolada. Aí eu soube disso, que ela sempre trabalhou e que agora estava naquela vida maravilhosa. Tem a televisão dela porque ela quer ver os programas dela. E nós queremos ver os nossos. Nós ficamos sozinhos no quarto, né? Os deles, né? E eu então, que ela não podia fazer um doce, que não. A família contava isso como benefício. Como se fosse, quer dizer, impedir ela de fazer as coisas dela, achando que fosse um benefício, né? Ela estava sendo tratada, né? Que nem uma princesa. Né? Então, aí o que? A minha vida, eu sei que não dá para viver se você não tiver um estímulo para a sua vida. Por exemplo, agora, o que me ajuda muito a viver é isso, é eu saber. A Fernanda, por exemplo, que está comigo, precisa de mim. Né? E principalmente isso. Os clientes, que eu ajudo muito, o casamento que está acabando. Né? Há pouco tempo eu recebi um jovem, com 17 anos, que não sabia o que ia fazer, a cabeça era simples. Ele estava confuso no que escolher, profissão, não sei o quê. Mas chegou lá dizendo assim para mim, sabe por que eu estou aqui? Você salvou o casamento dos meus pais há 10 anos. E eles procuraram o seu endereço e mandaram aqui. Que bacana. Né? Então é essa coisa que você disse, né? Que isso é estimulante, isso é que faz querer continuar. Querer continuar. Eu preciso... Se você não tiver algo, se sinta que a sua vida tem valor para alguém, que vale a pena, né? Que as pessoas acham que vale a pena se viver, na minha idade não dá estímulo. Viver por quê? Só para comer, beber, ficar o quê? Você tem que saber que a sua vida tem valor. Que é o que eu quero te perguntar agora para a gente tentar terminar. Então, É assim, e agora? Cheguei ao 100. E agora, Cecília? E agora eu tenho uma neta que mora comigo, isso não queria que né? Que é minha companhia, você sabe, sem problema. E eu sei que precisa demais de mim. E teus clientes precisam de você também. Você vê Também. filho de um casamento que você salvou, vem, quer dizer, e outras pessoas virão. Como que é isso? Como é a esperança do indivíduo de 100 anos? Então, é sentir que a esperança é sentir ainda mais, que você tenha saúde suficiente para poder abraçar isso aí, para poder, né, continuar trabalhando. Perfeito. Né? E agora uma pergunta capciosa. Cecília, o que é a vida? A vida. É difícil, viu? É a vida, isso que eu digo. Você está perguntando o que é a vida. De alguma forma, eu estou dizendo o que é a vida para você. Né? A vida é você se sentir vivo. Você sentir que a vida, né, que a sua vida tem valor. Que vale a pena estar vivo.
Porque você vê essas pessoas de idade que ficam na cama, só. Isso é vida? É vida, é morte e vida. A vida é quando você está atuando. Quando você pode atuar em benefício de alguém, você atuando também você recebe, evidentemente. Claro. Né? Então eu acho que a vida é isso, é você sentir que ela vale a pena, que você não está aqui na vida só para comer e beber. Que nem a velhinha lá. Ah, deixa eu contar que a velhinha falou. Aí eu comecei a falar, só eu falava, ela não falava nada. Eu dizia, pois é, a sua filha me contou que você gostava de flores, mas eu também gosto. Flor é a coisa mais linda, enfeitar a casa. E você trabalhava lá, e que você fazia muito doce, muita coisa gostosa, né? E você cuidava da sua casa, isso e aquilo. Foi falando as coisas, né? E aí, isso e aquilo. E falava sobre a vida dela que eles me contavam, né? E eu dizia aquilo tudo como bom. Então, né? Então você fazia isso é muito bom. Você ajudava seu marido, mas isso é ótimo, né? Ajudar o marido mantém o casamento, vocês viviam bem. Tudo que eu sabia de bom era falar. E aí, depois já fazia uns 3 meses, um dia eu falei assim para ela, e que eu notava que o olho dela brilhava, que eu percebia que ela se interessava mais, quando eu falava do que ela preparava os doces de aniversário para os filhos de doces, para comemorar o aniversário dos filhos, né? Aí eu cheguei um dia lá e falei, olha, você sabe, eu estou precisando fazer um bolo para comemorar o aniversário do meu filho, e eu perdi a receita do bolo de chocolate. E eles querem aquele bolo de chocolate que eu fazia. E eu não tenho receita de bolo de chocolate. Você tem? Tenho. Falou, pela primeira vez. Então escreve aqui. Mas dita que eu vou. Ditou a receita. Ditou. E nem se deu conta que estava falando, ditando e se interagindo. Falando. Aí nesse ínterim, estava já no fim da sessão, a filha bateu na porta. Eu falei, entra. A filha entrou e falou assim, achei a minha fala, viu? Olha o som, o que quer dizer? Ela estava culpando a filha. A filha, sim. Você estava se perdendo a fala. Achei a minha fala, viu? O que desencontrei alguém que deu valor para mim. Para as coisas. Encontrei alguém que me deixou existir. Pois é, isso eu contei porque ia nessa pergunta. Excelente. Essa é a resposta. É, porque ela estava morta-viva. Ela resolveu que não vivia mais. Para lá. Né? Cecília, muito obrigado. Você acha que eu ajudei? Se você acha que foi bom. Muito, ajudou muito. Pessoal, bom, não preciso falar nada, vocês também adoraram, né? Então, podem comentar no canal, deixem a curtida de vocês e até a próxima. Isso não é fácil, não.